Olá a todos, a gente está aqui mais uma vez, mais uma live aqui no Arquibancada Caipira. Hoje a gente está fazendo aqui no canal do YouTube do Arquibancada, a gente faz isso também com o Correio de Atibaia, né? A gente está compartilhando lá também. A gente saiu do Facebook, hoje a gente veio para o YouTube e a gente pode voltar ao Facebook ou ficar no YouTube. A gente vai testar, vamos ver onde a gente vai melhor, qual plataforma fica mais legal para vocês poderem acompanhar a gente. A gente está aqui hoje para falar da última rodada que aconteceu agora no final de semana e que acabou ocasionando a queda do técnico do Bragantino, né, o Felipe Conceição acabou saindo para comentar isso daí, a rodada, e também falar um pouco da A2, teve jogos da A2, série do Paulista, né, a segunda divisão do Paulista, né, não seria a segunda, porque a segunda é uma nomenclatura um pouco diferente, mas é a que vem depois da série A1. Comigo tá aqui o Mário, meu amigo Mário, a gente vai começar falando do Bragantino e dessa saída, né, eu acho que o jogo acabou sendo o ponto final, mas eu acho que não só os resultados acabaram tirando do Felipe, né? Eu queria saber do Mário, o que ele viu nesse último jogo, que foi o último dele, a derrota de 3-0 por Fortaleza, e os motivos que acabaram ocasionando a saída do Felipe. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os telespectadores aí no Correio de Atibaia, no Arquibancada Caipira. Novamente, o Bragantino jogou mal, né? A gente parece até repetitivo a gente comentar aqui que o time não finaliza, perde posse de bola, enfim, aconteceu tudo de novo no Castelão, né? Agora um jogo que acabou perdendo aí por 3-0 contra o Fortaleza no Castelão. O Bragantino perdeu posse de bola, né? Foi quase 41% de posse de bola do Bragantino no jogo. Finalizou pouquíssimas vezes, né? E quando finalizou, foram apenas 2 a gol. E, enfim. E o sistema tático do Bragantino não foi efetivo, né? Durante os 90 minutos lá no Ceará. Enfim. E, assim, novamente, né? Uma má atuação do Cleiton no gol. Enfim. Morato foi mal. Realpe, que entrou, que está sendo um suplente aí do Bragantino nesse ano, entrou na zaga e foi muito mal também na partida. Mas, assim, o destaque negativo durante o jogo foi o Cleiton, né? Infelizmente, nos 3 gols que tomou, foram lances muito estranhos, principalmente os 2 gols do Wellington Paulista, né? Foi muito bizarro. Primeiro, novamente, ele saindo mal, totalmente adiantado no gol. Enfim, depois com a expulsão, o Bragantino ficou mais frágil durante o jogo e a gente podia ver o Fortaleza depois pegando um pouco leve no final no segundo tempo. Poderia ter ampliado para 4-5-0 tranquilamente o jogo e o Bragantino não sofreu uma goleada, né? Poderia ter sido pior. E com relação ao Felipe Conceição, ao meu ver, acho que foi o lado triste de tudo isso, porque a gente tudo aparentava que a Red Bull ia manter o Felipe Conceição até a competição, né? Que pensava igual a questão da filosofia de jogo dele, enfim. E não foi isso que aconteceu. Ele teve pouquíssimas rodadas para o Campeonato Brasileiro. Claro, teve uma sequência de derrotas, de pontos perdidos, né? Isso foi acho que o principal para a caída dele no Série A do Brasileiro. Enfim. E aconteceu isso. Agora vamos ver o que vai acontecer. Ele larga o Bragantino na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, né? Não é a principal meta do clube nesse ano do Brasileiro. Claro, é tentar cravar uma vaga numa competição sul-americana, é o que a gente comenta aqui, enfim. E com relação ao elenco, né? Não é um elenco para brigar para a zona de rebaixamento, não, para escapar de cair para a Série B. É um time para classificar. Agora, enfim, nos últimos jogos o time não vem fazendo um bom papel dentro de campo. Desse jogo, eu acho que o Rogério ele entendeu muito bem o que o Bragantino ia fazer, porque o Bragantino virou um time um pouco previsível. Eu acho que isso foi um pouco um problema dele, porque todo jogo ele entrava com o mesmo esquema, pensava as mesmas coisas, só que o problema é que faltava um pouco de velocidade para você envolver um pouco a defesa, e faltou isso nesse jogo também. E o Rogério botou um cara para marcar cada um, marcava lá desde a saída de bola, o Bragantino quase não criava. O jogo, quando saiu o primeiro gol, era um jogo bem fraco, o Fortaleza também estava jogando mal, tinha praticamente uma jogada, o jogo era bem fraco, era muita disputa, muita falta e nada de bola. Daí o Wellington Paulista aproveita a adiantada do goleiro, ele também tem uma visão muito boa. O Wellington Paulista é um jogador que envelheceu muito bem, hoje ele é um cara que sabe muito bem se posicionar, finalizar,
Ele é bem melhor do que quando jogou em times maiores, eu acho. Acho que ele realmente tá bem mais preparado, acho, para ficar dentro da área, para marcar uns gols, e ele está marcando bastante. Ele tem muitos gols no Campeonato Brasileiro, acho que depois seria interessante dar uma olhada, acho que ele tem muitos gols, porque ele jogou por vários times, né, então acho que deve ter bastante gol. Mas eu acho que o principal da partida é que depois disso acaba tendo o Everson expulso, e daí o jogo vai pro... Não temos muito o que fazer, porque o time já estava com dificuldade, com a menos, o Fortaleza passa por cima, marca 3 e acabar decretando a vitória. O Rogério Ceni tem um trabalho já bem mais estruturado, está mais 130 jogos pelo clube, conhece muito bem os jogadores e está tranquilo por lá. Agora, o Bragantino, eu acho que o problema nem foram as 6 substituições que ele fez no time, até porque 2 ele foi obrigado a fazer. Eu acho que o Matheus Jesus e o Alejandro seriam titulares, e são jogadores que vinham jogando bem, eles acabaram tendo que sair por expulsão, por suspensão do Matheus e por lesão do Alejandro, então o time já perdeu um pouco assim. Só que o problema não é nem esse, é ele colocar o Krigor no lugar do Alejandro, porque assim, o Ítalo tinha virado reserva, mas eu acho que era muito mais a cara do jogo o Ítalo do que o Krigor. O Krigor não tinha jogado nenhuma vez, o Hurtado também não tinha jogado, mas acho que o Hurtado talvez até fosse melhor do que o Krigor para começar jogando. E ele apostou muito em outros jogadores, o time que jogou tinha média de idade de 23 anos, então, com essa aposta que ele fez, ele ia ter que entregar resultado, porque daí ele ia ficar ruim com o grupo, e parece que foi isso que aconteceu. Não, e com relação ao Krigor, assim, ele foi uma das apostas do Felipe Conceição na partida, e não se destacou, nem apareceu, né, durante os 90 minutos. Ao meu ver, o maior destaque do Bragantino nessa partida contra o Fortaleza foi o Arthur, porque o Arthur, assim, ele vem sendo um dos destaques no Campeonato Brasileiro, acho que até no Paulista pro Bragantino, é um jogador, assim, muito, muito talentoso, muito rápido, enfim, e ele ajuda muito no esquema ofensivo do Bragantino. Ele, para mim, foi o destaque, mesmo nesse 3-0. Foi um jogador que tentou articular a jogada pro Bragantino durante a partida. O Bragantino teve essa deficiência mesmo de atacar, finalizou 6 vezes no jogo, assim, foi um negócio pífio, enfim, mas triste a atuação do Bragantino na parte defensiva, né? O Bragantino não se expôs no jogo e mesmo assim acabou perdendo de 3-0. Poderia ter saído com uma derrota mais amarga aí na competição. Claro, agora por conta de toda essa situação, essa novela agora da saída do Felipe Conceição, eu acho que a situação do Bragantino começa a ser mais complicada. O Bragantino não pode agora pensar em perder jogos. A sequência é muito difícil do Bragantino, né? O Bragantino agora vai pegar, acho que a sequência mais difícil até agora do Campeonato Brasileiro. E a mais fácil, que a gente já vinha falando, o Bragantino já tem que embalar, o Bragantino já tem que somar ponto para a competição, para o Campeonato Brasileiro. O Bragantino não pontuou. O Bragantino agora está na zona de abaixamento. Quer dizer, os confrontos mais difíceis do Bragantino vão ser agora. Né? Vai jogar contra o Atlético do São Paulo, para mim, é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Palmeiras, que, mesmo com a situação toda da torcida reclamando, é um time difícil. E o Bragantino, historicamente, em casa é muito bem, mas com relação à pressão, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E na era recente, o Bragantino. Né? Ainda na era recente, o Bragantino vai muito mal contra o Palmeiras. Mas sim, na era histórica do passado, o Palmeiras praticamente sempre perde aqui quando vem em Bragança Paulista. Agora vamos ver o que vai acontecer. A situação do Bragantino hoje é um pouco de alerta, porque está na zona de rebaixamento, não é a situação que o clube pretende ficar durante a competição, né? A gente sabe das pretensões do Red Bull com relação ao Bragantino, né? Mas o Campeonato Brasileiro vai ser maluco até o final. É o que a gente já comentou com relação ao regulamento, por toda a pandemia que está acontecendo aí no mundo. Enfim, o Campeonato Brasileiro que está sendo ajustado conforme pode com relação à pandemia, enfim. Eu acho que o Bragantino hoje vive uma situação muito delicada na competição. Se você for ver o jogo, eu acho que ele errou em algumas escolhas, mas nem todas. Eu acho que o problema maior foi o acúmulo de erros que foram se juntando, mas muito mais na escolha de jogadores do que modelo, porque o modelo de jogo dele, as ideias, é que o Bragantino procura. Se ele não está gostando, ele vai procurar um técnico que joga diferente, porque o modelo dele tem a ver com o que o Red Bull gosta, não só aqui como fora. Tanto que ele fez aquele processo, completamente.
O clube brincou que ele deu match, né? Aquela brincadeira lá de aplicativo na época que ele foi escolhido, e ele, quando chegou, né, eu perguntei até para ele na coletiva, no dia que ele chegou, se era o lugar que ele queria estar. Ele falou que era o lugar que ele queria estar, que era o lugar que ele achava que ele ia conseguir jogar o futebol dele, que ele teria tempo para fazer isso. O problema é que ele ficou só 18 jogos, acabou não dando muito certo. E é com relação a isso que eu acho... Pode falar. Não, pode falar. Não, é com relação a isso que a gente, assim, critica na parte do Red Bull Bragantino, com relação a dar continuidade no trabalho dele. Ele veio como grande aposta, até agora ele tinha feito um bom trabalho no Campeonato Paulista, depois voltou a pandemia, ele teve problemas, mas continuou, não deu continuidade no trabalho dele. Tipo assim, ele foi a aposta do Red Bull Bragantino, só que agora demitiram ele. Eu acho que, ao meu ver, foi um momento delicado agora a situação, né? Claro, depois de vários jogos perdendo os pontos, teve essa atitude. A gente sabe que, pela história das franquias da Red Bull, eles dão continuidade. O técnico fica a temporada inteira no clube, pelo menos, 2 anos trabalhando. Claro que aqui no Brasil, exclusivamente, a Red Bull, mesmo na época que era com a Red Bull Brasil e depois agora vindo para o Bragantino e mudou o nome para Red Bull Bragantino, a gente achou que ia ter essa filosofia, né? Um pouco europeia, com relação a dar continuidade de trabalho, deixar o técnico trabalhar e ter um resultado não breve com relação a isso. Eu gostava do esquema tático do Felipe Conceição, o time estava encaixando muito bem, claro, a gente sabia das dificuldades do Campeonato Brasileiro, porque o Paulista é uma situação, com relação a elenco, aos times que o Bragantino iria enfrentar, e agora no Brasileiro, claro, era óbvio que seriam equipes mais difíceis, equipes mais fortes ofensivamente e defensivamente, e agora, com relação a permanência dele, se esgotou. Eu acho que muito também teve a pressão da torcida, né, com relação a reclamar, pegar no pé dele, criticar nas redes sociais, na página do clube. A gente via muito isso, assim, é mesmo o clube ganhando, vencendo jogos, ou pontuando em jogos difíceis, a torcida insistindo, pedindo a saída dele, né? Isso eu acho que, não sei se de fato isso influenciou na demissão dele, mas eu acho que foi uma porcentagem muito grande com relação a isso, né? Aqui, eu estou colocando aí os jogos dele, né? Ele teve 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Ele teve a melhor campanha na primeira fase do Paulista e também foi campeão do interior depois de ser eliminado pelo Corinthians. Eu acho que o trabalho dele começa a ser questionado a partir do momento que ele é eliminado pelo Corinthians. Porque ele vinha muito bem e daí ele perde do Corinthians. A partir daquele momento, a torcida fica mais em cima dele. Por mais que, assim, eu acho que a torcida, não acho que a torcida foi um peso tão grande, sabe, para a demissão, porque eu acho que a pressão foi muito virtual, porque não podia ter torcida nos jogos, então eu acho que é pouco, entendeu? Eu acho que ele teve essa vantagem, entre aspas, de não ser chamado de burro, de não ter a pressão dentro dos jogos, que ele já teve de não colocar o Claudinho antes, até quando o time estava ganhando. Então, no começo do campeonato, né? Nas primeiras rodadas, a torcida já pressionava no estádio, né? Reclamando dele. Então, porque eu acho que ele começa a pegar o time e montar do jeito que ele quer depois que o time perde do Mirassol. Porque ele assume contra o Palmeiras, ganha de 2-1, vai jogar fora com o Mirassol, toma 2-0, e no jogo seguinte, ele tira o William Correia, o Claudinho do time e muda o esquema tático. A partir daquele momento, o time começa a jogar mais do jeito dele e ganha aquele jogo. Daí ele ganha, acho que do Oeste, do Ituano, vários jogos, e depois ele ganha do Água Santa antes da parada. E o time embala. Daí tem a parada, né, da pandemia, do coronavírus, daí depois volta. Ele volta bem contra o São Paulo, termina bem a primeira fase até ele perder do Corinthians, quando ele começa a ser questionado. Eu acho que é aí que está o problema, que é daí que ele saca o Júlio César, que era o capitão do time, e bota o Cleiton. Isso foi o maior absurdo até agora, né? A torcida ninguém sabe, a imprensa ninguém sabe por que de tirar o Júlio César, porque fez uma boa campanha no ano passado, não falhou, não teve uma falha, né? E na primeira, que foi infelizmente justamente contra o Corinthians, ele foi sacado de uma forma assim muito estranha, e agora entrou o Cleiton falha todo o jogo, a gente sabe dos defeitos do Cleiton, o Cleiton entra todo o jogo e falha, vem falhando, o Bragantino vem tomando gol de jeitos bobos, enfim, e com falhas defensivas grosseiras mesmo da zaga ou até do Cleiton, enfim, ele sai muito mal quando fora da área, enfim, quando precisa, mas é complicada a situação, né?
Só que tem pontos aí que são questionados com relação ao Campeonato Brasileiro, né? A partir do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Júlio César, por exemplo, é o grande assim, mistério para todo mundo, para o torcedor, para a imprensa, porque tiraram o Júlio César. Porque é um goleiro que traz confiança para a equipe. Eu acho que o que foi, claro, primordial foi a falha contra o Corinthians. Né? Isso muita gente pegou no pé com relação porque foi a falha em cima do Corinthians, né? Um clube que ele já passou anos na carreira dele. Então, eu acho que foi complicado. Se você pegar o retrospecto do Felipe Conceição no Red Bull Bragantino, cara, é uma porcentagem, o aproveitamento dele é melhor do que muitos técnicos de Série A do Brasileirão. Aqueles caras Sim. que ficam 20 rodadas num clube, sai, depois entra em outro, enfim, ficam girando lá, aquele rodízio de técnicos, né? Que a gente sabe, todo ano aqueles caras que sempre estão na Série A do Brasileiro, parecendo nômade, né? Jogando 10 rodadas, depois vai 15 rodadas ali, enfim. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Bragantino, ao meu ver, né, cara? Hoje o CSA anunciou o Argel Fux de volta. Sim, então, é muito louco, sabe? Sim, não, e foi ridículo, porque faltavam 3 rodadas para acabar aquele Campeonato Brasileiro, ele tinha por aproveitamento, chance de tirar o CSA da zona de abaixamento, ele saiu, deixou o cargo para assumir o Ceará, e agora ele retorna ao CSA já na Série B, então a torcida questionou, foi no CT, tem vídeos aí, agora no final da tarde do pessoal invadindo o CT lá para conversar com o presidente, questionando a contratação do Argel Fux. E é isso, cara. O futebol brasileiro, nessas divisões, pelo menos Série A, Série B, a gente sabe que acontece isso. Aqueles técnicos medianos que ficam rodando aí toda hora nesses clubes. É um negócio muito, muito, muito ruim, né, no futebol brasileiro, isso daí. Agora, com relação ao Felipe Conceição, eu acho que o aproveitamento dele foi bom no Bragantino. Conseguiu ganhar o troféu do interior, mesmo sendo eliminado nas quartas para o Corinthians. Estava apresentando um futebol bonito nas primeiras rodadas do Brasileiro. A gente comentou sobre isso. Mas, enfim, depois, claro, com as sequências de derrotas e perdas de pontos, aí questionou muito. Eu acho que a questão do Coritiba também foi uma coisa que influenciou a derrota para o Coritiba, um clube que estava com 0 pontos no campeonato, que estava sem técnico, estava com o Mozart de interino, isso também influenciou muito, a derrota foi muito conturbado, e agora com Fortaleza, enfim, coroou aí para demitirem o Felipe Conceição. O Argel, ele foi muito cara de pau no ano passado, porque ele marcou 1 ponto nas últimas 3 rodadas, e o time ficou salvo por 2 pontos. Ou seja, se ele tivesse perdido os 3 jogos, o time teria ficado salvo. Ele terminou falando que ele tinha cumprido a missão dele, que ele tinha conseguido manter o CSA na Série A. Pô, o Ceará não precisava marcar nenhum ponto para ficar na Série A, e ele marcou 1 em 3 jogos e ficou se vangloriando, falando que ele tinha cumprido o trabalho. Mas, enfim, deixa o Argel lá e vamos continuar o Bragantino. A Jane Garcia aqui, ela tá falando sobre que o time tinha um padrão de jogo, só que infelizmente não conseguiu uma boa gestão de grupo, deixar Claudinho, Correa e Ítalo e Júlio César no banco, muitas vezes sem explicação. Então eu acho que é exatamente esse o problema. Eu acho que dentro de campo, taticamente, até no dia a dia, eu acho que ele vinha bem, treinava bem o time, escolhia bem como o time tinha que jogar. O problema dele acho que foi esse. O Júlio César sai, entra o Cleiton, que entra mal, porque assim, se o Cleiton entrar bem, beleza também, ele se garante, que nem o Alejandro entrou no lugar do Ítalo, mas o Alejandro entrou bem. O Ítalo, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas eu acho que ele perde muito gol. O Alejandro não, o Alejandro eu acho que ele tem 5 finalizações no campeonato, marcou 3 gols, tem uma bola na trave também contra o Fluminense, acho que, não, Botafogo, bola na trave. Então, assim, eu acho que o Felipe, eu acho que o Felipe, ele teve um problema parecido com o que o Sampaoli teve na Argentina, sabe, na última Copa. Chegou um ponto em que ele não tinha mais o controle do grupo, e o grupo não conseguia mais ver ele como, não diria como técnico, mas assim, acreditar nas ideias dele e seguir o que ele estava querendo. Porque ele apostou muito nesse último jogo e ele acabou sendo questionado porque o time jogou mal e perdeu de novo. Então eu acho que é aí que está o problema. O elenco vinha de uma Série B muito boa, então ele ia ter um pouco de dificuldade de mudar as peças, ainda mais depois do Antônio Carlos ter dado muito certo. Então ele ia ter esse problema. O Antônio Carlos saiu. Eu acho que até mesmo com o Antônio Carlos seria diferente a Série A, porque é outra competição. A gente comentou isso já no ano passado sobre isso, que
estava mil maravilhas com relação à Série B, mas chegando na Série A seria totalmente diferente. Até com relação ao elenco, a gente já, assim, nos bastidores a gente falava muito, assim, os jogadores que são titulares, assim, seguramente na série B não vão ser na Série A. Então, a gente tinha até comentado sobre o Júlio César, a possibilidade de se ele falhasse em algum jogo, que iriam sacar ele. E a gente meio que acertou com relação a isso. Né? A primeira falha que ele teve, sacaram ele. Enfim, colocaram o Cleiton, que também não traz nenhuma segurança para o Bragantino. Para o torcedor do Bragantino não traz segurança nenhuma, porque ele falha todo o jogo. Enfim, então eu acho que assim, no momento é do Júlio César. O Júlio César falhou uma. O Cleiton falha todo o jogo. Então é um negócio meio complicado, né, ao meu ver, com relação ao Bragantino. O Bragantino agora vive uma situação complicada, porque entra na zona de rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Corinthians, que também está muito mal, perdeu para o São Paulo no fim de semana, e vive uma situação complicada agora, de crise também. Mas o Bragantino, eu acho que não é para estar na posição que se encontra. Eu acho que é um clube que vai tentar brigar, tem condições tranquilamente de brigar por uma Sul-Americana, para estar dentro da classificação da Sul-Americana e brigar por uma vaga da Libertadores. Só que nos últimos jogos, claro, o time não se encontrou, não foi bem, não dominou a posse de bola, que é um time que é habituado a dominar em suas partidas, né? E é um time que é habituado a atacar, tinha os problemas de finalizar corretamente a gol, mas os últimos jogos foram trágicos, né? As atuações do Bragantino. E eu acho que o time vai começando a jogar mal quando alguns erros individuais vão minando as atuações, e daí o time vai abalando emocionalmente, vai perdendo a confiança e vai um empurrando o outro. Sim, no caso do jogo do Coritiba, foi o caso do Fabrício Bruno. No lance do pênalti, assim, no mesmo caso que aconteceu no jogo contra o Santos, na estreia do Série A do Brasileiro, também na falha dele, foram pênaltis assim bobos, infantis, né, que aconteceram nos jogos. E é o que você comentou, são os erros aí habituais que estão acontecendo no Bragantino, né? Falha na falha defensiva, enfim, é um negócio complicado. Então, agora sim, eu não vou dizer aqui que assim, foi justo demitir ele, ou não foi, porque assim, eu não estou no dia a dia do clube, eu não sei como é que é a relação de jogadores com ele. Às vezes chega num ponto que você realmente não tem mais o que fazer. Eu não sei se era isso, mas eu acho que o Bragantino talvez fosse legal ter um cara lá, eu não sei se o Sandro Orlandelli faz isso, eu acredito que não, um cara que seja o elo entre os jogadores e o elenco. O Guardiola, que todo mundo conhece, que é o cara da tática e tudo mais, ele tem um cara na comissão técnica dele, que é o Manuel Estierte. Manuel Estierte, ele não foi nem jogador de futebol, ele nem é técnico. Ele era jogador de polo aquático. Mas por que ele faz parte da comissão técnica? Porque ele é o elo entre o treinador e o jogador, por exemplo. Ele vai lá e bota um cara no banco. O Manuel vai lá e fala com o cara assim, cara, você virou banco porque você não está fazendo isso, mas vamos treinar, vamos ficar bom aqui que daqui a pouco você entra. Então ele ajudava a gestão do elenco, a manter os caras jogando, porque é muito difícil ser um técnico e botar os caras no banco, sendo que todo mundo quer jogar. E ele teve essa dificuldade. Eu acho que o maior problema dele foi esse, porque assim, o time jogava um bom futebol e fazia o que o clube queria que ele fizesse. Agora, jogar mesmo, os jogadores acabaram sendo minados por causa disso. Acho que não dá para você demitir um técnico só pelo que o time faz dentro de campo. Às vezes você tem que pegar também o que acontece fora, porque você tem que entender o quanto ele vai conseguir evoluir se os jogadores não acreditam mais nele. Eu acho que não, um pouco. E com relação ao que você comentou sobre o Felipe Conceição, da parte da própria imprensa não saber o que acontece no Red Bull Bragantino, com relação também às coletivas, porque assim o repórter, isso nas coletivas a gente está habituado a ver isso, todo jogo. Qualquer repórter que seja, for eu ou você, Rodrigo, ou um outro repórter de uma rádio de Bragança, enfim, ou da TV, pergunta B, a resposta era C. Não respondia o que pergunta, enfim. Então, isso é para tudo, praticamente. É um negócio muito doido o que está acontecendo. Então, a gente via isso muito no caso do Felipe Conceição. Fazer uma certa pergunta e ele não responder e responder do jeito que ele queria. Então, é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que aconteceu. Se ele foi queimado pelos jogadores, enfim, se foi a questão, se teve pressão do Red Bull com relação a resultados. Então a gente vai ficar sem saber.
com relação ao que de fato foi a saída do Felipe Conceição. Se teve reuniões antes da partida, enfim, dos últimos jogos, não vai saber. É muito difícil a gente descobrir isso, talvez só daqui a um bom tempo, mas é que eu acho assim, que algumas coisas o técnico não pode mexer, e o resultado, muitas vezes, é uma delas, porque às vezes o jogo fica muito maluco, acontecem coisas que ele não consegue intervir e mudar, então a gente tem que cobrar do técnico o que dá para cobrar do técnico. Eu acho que quando eles pensam que assim, os resultados estão ruins, a gente vai demitir o cara, eu acho que assim, o Red Bull acaba virando um pouco mais do mesmo do que a gente tem aqui no futebol, e o que eu tento entender, e acredito que seja isso, para a gente não acreditar que o Red Bull virou um time igual a todos eles, essa questão do relacionamento de jogadores em que o clube não viu que tinham mais um motivo para o time crescer. Assim, demitir técnico também às vezes pode funcionar. O Bayern agora é um exemplo que todo mundo conhece, que tinha o Niko Kovac, que é o técnico croata, o cara estava mais ou menos, tirou ele, veio Hansi Flick, que até estava já dentro do elenco, ele fazia parte da comissão técnica, ele virou o principal e o time atropelou tudo, ganhou tudo com ele. Mas mas assim, são exemplos, tem exemplos do oposto, sei lá, o Klopp ficou muito tempo no Liverpool até engrenar de vez. E ele precisou do quê? De um goleiro, de um zagueiro, de algumas coisas, então demorou um tempo. E a questão do tempo de trabalho, né? A gente não vê isso no futebol brasileiro, com nenhum clube. Assim, nenhum clube. Se o cara, em 3 meses, não traz o resultado momentâneo ali, o cara é demitido. Ou é sacado, enfim, é passado para trás. E a gente vê isso no futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino, claro, por conta da marca do Red Bull, muita gente achava que teria continuidade o trabalho. Mesmo que não seja um trabalho assim, de fato, sei lá, vencer 3 jogos seguidos, enfim. O que não estava acontecendo com o Felipe Conceição. O aproveitamento dele não é um negócio trágico. Pode ver, são 6 derrotas em 18 jogos. Foram 9 vitórias e 3 empates. Né? Muitos desses empates, jogos que estavam difíceis, e o Bragantino foi buscar, enfim. Ou manteve um jogo que foi ofensivo. O futebol demonstrado na mão, o time na mão do Felipe Conceição, era um time ofensivo. Muitas das vezes com um modo de jogo muito melhor do que os times grandes aí da Série A do brasileiro. Fácil dos 4 grandes aqui de São Paulo. Do que se apresentava até o início do ano, enfim. Pode até comparar com o São Paulo, por exemplo. São Paulo não é um time com o Diniz, que tem também essa filosofia da posse de bola, e não é um time que ia muito para cima. Agora está apresentando um futebol que mudou tudo, né? Porque agora venceu o Clássico, agora a torcida meio que tá mais calma com relação ao Fernando Diniz no São Paulo. Mas no caso do Red Bull é difícil saber o que aconteceu de fato com relação à saída do Felipe Conceição. Eu acredito que seja muito mais interno do que propriamente externo, porque assim, fora de campo, pelo que a gente viu, não tinha motivo muito aparente para você acabar tirando ele e trazendo outro, até porque, assim, eu acho que é um momento difícil trazer um novo técnico. Mas aqui eu separei uma basezinha aqui para a gente entender um pouco o que ele mudou no time nesse tempo e o que o próximo técnico, quando chegar, vai ter pela frente. O time aqui da esquerda é o time de 2019, que é o time da Série B. Da Série B, do Antônio Carlos, que jogava com alguns jogadores que são os mesmos. Por exemplo, o William Correa não está sendo mais usado. O William Correa, eu acho que é um dos caras que teve problema com ele, tanto que ele não foi nunca mais relacionado, e eu acho que eles devem ter tido alguma coisa. Eles sempre negam, nunca explicam exatamente o que aconteceu, mas aparentemente teve alguma coisa, não diria de muito sério, não sei, porque a gente não faz ideia do que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu para ele nem ser relacionado, e ele tinha que usar lateral, o Tubarão jogou de volante. Então, assim, o ideal seria jogar o William Correa no último jogo agora, assim como outros, e ele não estava nem à disposição. O último jogo dele, acho que foi no Troféu do Interior, né? Se eu não me engano, acho que foi o último jogo do William Correa. Mas, então, eu acho que aqui tem uma coisa interessante, que a gente tem que ver que o time, com o outro esquema, ele muda tanto quando ataca, como quando defende, porque o Claudinho e o Ítalo sobravam, e quando você defende agora, você defende um 4-1-4-1, né, que sobra um volante, que é o Hiller, faz uma linha de 4 na frente dele, mais a linha anterior, né, que é a linha defensiva. Então você só sobra com um jogador. E o Claudinho, ele não serve para ser esse centroavante, porque ele não tem tanta presença de área, e ele não consegue marcar tanto aqui. Por isso que o Felipe tirava ele muitas vezes do clube, do time. Muitas vezes do time ele não escalava ele entre os 11 por causa disso. Então, não estava sendo efetivo, né, com relação às partidas, enfim.
Porque E a torcida demorou, eu acho que a grande parte demorou para entender isso, aceitar com relação à não titularidade do Claudinho. Porque o Claudinho, ele virou um jogador muito, assim, o xodó da torcida do Bragantino com relação à Série B. Muita gente gostava dele, enfim. E assim, não estava demonstrando com relação ao sistema do Felipe Conceição que era um jogador para ser titular. A gente, assim, nos primeiros rodadas a gente viu isso, né? E eu acho que também foi isso que a torcida reclamou muito com relação ao Claudinho no banco, né? Enfim. Mesmo no começo do Campeonato Paulista. Porque o Claudinho, ele gosta de ser aquele cara que fica atrás do centroavante, né? Que circula o campo todo. Ele vinha para esquerda, direita, meio. E ele foi muito bem na Série B e foi muito importante. Ele, claro, ele é muito carismático, levantava a plaquinha. Teve uma matéria que o Rangel fez com um garoto lá que gostava dele, que acabou aumentando a popularidade dele, né? Então, assim, o Claudinho é um cara muito da torcida mesmo, ele tem esse lado muito forte, ele ganhou a torcida com dribles e jogadas, mas ele também foi muito importante, porque você tem que lembrar que ele foi foi o líder de assistências na Série B, então ele também tem uma qualidade muito boa, e até nesse Campeonato Brasileiro, ele era o terceiro jogador que dava mais passes para finalização. Então, assim, mesmo não jogando tão bem, ele conseguia ser importante no time, e eu acho que usar ele é interessante, sabe? Então, eu acho que o Felipe ele teve um pouco de dificuldade com isso, até por causa da torcida entender, e talvez isso tenha atrapalhado um pouco a gestão do elenco dele. Mas, eu acho que ele queria mudar o time, porque ele achava que tem muito mais a ver com a filosofia dele, e ele colocava o tempo todo que o coletivo ia ser mais importante do que o individual. Então, assim, ele queria ter os jogadores que iam fazer o esquema dele funcionar. Não importa se o cara novo, velho, ou se já tem história no clube, é isso que ele queria. Então, por isso que em alguns momentos alguns jogadores acabavam ficando fora, mas eu acho que tudo faz parte de um processo, e o técnico ele tem mesmo que montar o time do jeito que ele gosta, até porque é ele que treina, é ele que sabe montar daquele jeito, ele não treina igual o Zago, então não adianta ele tentar jogar igual jogava o Zago, porque ele não sabe fazer isso, não é demérito. O sistema de jogo é totalmente diferente, é distinto, né? Eu acho que é muito bom a gente olhar o Flamengo e entender isso também. O Flamengo mudou completamente o estilo de técnico e o time está jogando diferente e está tendo dificuldade. Ontem contra o Santos, até jogou melhor em alguns momentos, mas eu acho que o Santos, no geral, foi melhor que o Flamengo, e o Flamengo está jogando muito diferente com o outro técnico. E não vai jogar mais do que jogava. E ao meu ver, assim, com relação mesmo, se o Zago tivesse dado continuidade ao trabalho no Bragantino, teria problemas, teria dificuldade na Série A. Enfim, eu não sei se seria também questionado, seria demitido, né? Enfim, não dá para saber. Isso não dá para saber, porque não aconteceu. Mas, enfim, eu acho que é um pouco complicado, e eu acho que foi um pouco injusto o jeito a saída do Felipe Conceição. Eu acho que não era para ter sido tão assim, chato a saída dele nessa parte, né? Porque acabou sendo um pouco triste com relação a isso, né? Um cara que não estava fazendo um trabalho pífio, um trabalho, né, de uma sequência de derrotas tão grandes, né? Era um cara que estava sendo regular, estava tentando passar a filosofia de trabalho dele, e não deu certo, não deram continuidade. Ele assim, tinha jogo dele, você notava que ele mexia no time. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, ele não era muito carismático, mas dentro do campo ele falava o jogo todo. A gente foi assistir os jogos lá sem torcida, ele narra o jogo do começo ao fim. Ele pode parecer sonolento, que nem muita gente diz, que ele não é muito animado. Não, com relação às coletivas, assim, terrível. As coletivas dele eram uma das piores que tinham, assim, porque ele não passava nada. Mas com relação ao jogo, eu achava que era um cara muito preocupado com o esquema tático, um cara que demonstrava todo minuto um alerta para a equipe, é o que você comentou. É um cara que dentro de campo eu acho que estava tentando passar o trabalho dele perfeitamente com relação ao grupo. Igual os argentinos costumam dizer muito que o cara é peito frio, né? Ele não era peito frio na época, quando ele estava perto do campo, ele falava muito. Tinha jogo, acho que dava até para notar que ele estava com meio até, como eu posso dizer, meio rouco depois de algumas partidas. Mas eu acho que, assim, interessante a gente ver que o Red Bull, antes de chegar nessa fase, ele demitia muitos técnicos. O Márcio Fernandes foi um dos primeiros, ele ficou só uma temporada. O Maurício Barbieri até ficou 3 anos, mas, assim, nada de muito interessante. O Catalá também ficou um pouquinho no time. E o único que ficou mesmo foi o Antônio Carlos.
Agora vamos ver quem vai vir e vamos ver como é que vai ser esse processo daqui para frente. Mas eu acho que é interessante a gente analisar quem que eles vão trazer e qual que vai ser a ideia deles. Porque, assim, trazer um técnico retranqueiro, um técnico muito velho, eu acho que não faz o menor sentido. E se chegar, a gente não entende mais o que o clube quer e o qual que é a E noção nem dele. trazer esses técnicos que a gente sabe aí, que tá no rodízio da Série A e Série B, que eu até comentei com você, que a gente está acostumado a ver isso no futebol brasileiro, né? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade que o Bragantino vai enfrentar agora com relação a técnicos, né? Historicamente falando. É um negócio um pouco complicado, porque a gente vê muito isso com os times que ascendem à Série A. Muitos técnicos não têm continuidade com o trabalho, são demitidos, aí entra, sei lá, não vou falar os nomes, mas é aqueles mesmos de sempre que estão sempre na Série A do brasileiro ou na Série B. Enfim, e não trazem trabalhos assim com efetivos para os clubes. É sempre aquela questão de ficar 15 jogos e sair, entra o outro, enfim. A gente está cansado de ver isso em Série B do Brasil. É clichê, né? É clichê demais. Então, até por isso que a gente não ficava falando aqui, a gente nunca vai ficar falando aqui, não, porque tem que demitir treinador, assim, não dá para fazer assim, eu acho que a gente perde muito com o futebol assim, já tá perdendo há muito tempo. Não, e aquela questão, você vai contratar, você tem que confiar no trabalho do cara que você está contratando. O cara não é para ficar 3 meses, 2 meses, 20 jogos. O cara tem que ficar a temporada inteira para dar continuidade de trabalho. Claro, se o cara perder 5 jogos, 6 jogos seguidos, não trazer uma filosofia de jogo ou tiver uma coisa muito grave, aí é questão de questionar mesmo e demitir o cara. Só que, assim, a gente vê isso no futebol brasileiro, é natural. Você ficar 2 meses lá e o cara lhe demitir e acabar com o trabalho do cara, né? E não só do técnico, da comissão técnica inteira. Lembrando que o próximo jogo, quem vai assumir interinamente é o Marcinho, né? Que acabou de chegar também no Red Bull Bragantino. O Marcinho, ex-Palmeiras. São Caetano. Chegou aqui, faz 2 meses, acho que não faz nem 2 meses que ele tá, né? Acho que não faz nem 2 meses. Acho que nem sei se já fez 1 mês que ele chegou. Mas eu acho que também só vai treinar para esse jogo, talvez contra o Palmeiras, o Bragantino já tenha um técnico novo. Aqui, ó, vamos ver algumas perguntas aqui que o pessoal tá mandando. Uhum. Aqui a Giane de novo, falando que o Nicola falou que o Mano... Olha, eu não sei se o Mano é um dos... O Bragantino tá procurando. Agora, se for o Mano, eu acho que não faz nenhum sentido, porque o jogo do Mano não tem nada a ver com o do Felipe, e se for mesmo, eu acho que não faz nenhum sentido, mas eu acredito até que não seja, porque eu acho que não faz sentido trazer o Mano agora, porque, assim, não tem nada a ver com o que a Red Bull costuma fazer ou com o que eles estão pregando, então, não sei. O Matheus aqui falando do William Correia, aqui o Matheus Eduardo. Felipe conseguiu dar consistência defensiva. O time acabou ficando com 10 gols, né? Hoje tem a pior defesa. E os pontos, realmente, o Morato estava muito mal nesses últimos jogos. Ele ficou, assim, muito... Assim, pouco ofensivo, né? Ele não acertava uma diagonal, não pegava uma bola na frente do gol. E o Arthur também sofreu bastante nos últimos jogos aí. Eu acho mais por questão, acho que emocional. Ele parecia um cara muito irritado em alguns momentos dentro de campo. O Morato, no último jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, ele foi um dos piores jogadores em campo. Infelizmente. Sim. O Morato, ele é um bom jogador, é um jogador talentoso. Eu acho que eu aposto muita ficha no Morato, com relação os jogadores da Série A no brasileiro, no modo geral. É um jogador muito bom. Só que no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, não está trazendo efetividade aí pro sistema do Bragantino. Né? Ele tem que jogar o jogo contra o São Paulo. Sim. Acho que o melhor jogo do Bragantino é o jogo que os dois pontas vão muito bem. Tanto o Morato quanto o Arthur. Acho que está muito aí o potencial principal que o time tem. Acho que está em aproveitar as pontas para atacar. Vamos ver, a gente tem Júlio César falhou muito feio. Ele falhou, mas assim, eu acho que até ele falhar não era motivo ainda de ele virar reserva. A gente já comentou sobre isso desde a época, desde o jogo seguinte. Então, acho que é importante a gente lembrar, né? Um técnico ideal, a Jane Garcia aqui mais uma vez, eu não sei qual seria um técnico ideal, eu acho que tem vários nomes, é difícil a gente falar um nome, porque assim, vai ser mais do que ser só um técnico que tem a filosofia do clube, acho que tem que ter a ver também um cara que não vá ser, como que eu posso dizer assim, um cara que entenda isso daí, consiga trabalhar com jovens, que tenha esse jogo.
com a cara deles, que é o que parecia do Felipe mesmo, mas como o Felipe não tá mais, não tem que ir atrás de jogo. Eu manteria o trabalho do Felipe Conceição. Eu acho que Então. Aí se tivesse, claro, problemas em todos na sequência ali, aí eu acho que era questão de cogitar a demissão dele. Eu acho que, ao meu ver, foi uma jogada fora aí da Red Bull Bragantino. Então, para mim, o que me explica é só alguma coisa interna que a gente não vai ficar sabendo mesmo. Acho que é só isso mesmo para você acabar cortando ele. Outra questão, acho que é interessante, é que eu acho que o time não vai tentar um europeu, como já tentou antes, o Carlos Carvalhal foi um cara que eles tentaram, mas eu acho que o momento de coronavírus e tudo mais, assim, acaba complicando muito mais, eu acho que eles querem um técnico rápido. Então demoraria até eles conseguirem um técnico europeu ou alguma coisa do tipo. Não, e até a questão, assim, se trouxesse algum estrangeiro, tem a questão da adaptação. No caso do, claro, assim, se os jogadores, se os técnicos nacionais, no caso do Felipe Conceição, não teve tempo de adaptação, ou enfim, ou até relação a dar sequência no trabalho, eu acho que isso, assim, em hipótese alguma vai chegar estrangeiro. Seria muito surreal, assim, seria bem esquizofrênico trazer um estrangeiro agora. Porque aí vai ter que dar sequência, vai ter que esperar o trabalho do cara. Enfim, eu acho muito difícil acontecer isso, de fato. Eu acho que vai ser um técnico nacional aí, que já está habituado à Série A do brasileiro. É difícil falar nome, até porque a gente não, eu não tenho informação de quem eles estão procurando. Não tem nada concreto, assim, de negociação, não tem nada oficializado ainda com relação. Então, e eu não tenho nenhuma informação sobre isso, então também acho melhor não comentar nomes, assim, né, porque eu acho que é interessante a gente falar só com o que a gente consegue dizer aqui, para também não ficar jogando o nome ao ar, ficar falando técnico que a gente nem sabe se o cara vai ter alguma chance ou não. E acho que é interessante a gente falar do próximo adversário agora, que o jogo vai ser já na quarta-feira, um jogo que eu não sei como que eu vou assistir, ou como ninguém vai assistir, né, porque o Atlético não tem contrato com a Globo, né, e o Red Bull tem com a Globo e não tem com a Turner, então o máximo que a gente pode ver é se a Globo passar no Globoesporte.com, acho que no Globoesporte.com eles podem passar, e na TV aberta eles não vão passar, eles até podem passar o Atlético. Então é possível que a torcida não consiga ver esse jogo, e que a gente tenha que ouvir, sei lá, por alguma rádio do Paraná, alguma coisa assim do tipo, para a gente saber mais ou menos o que vai acontecer. Mas eu acho que é interessante a gente falar que o Atlético trocou de técnico, o Dorival caiu também, é mais um time que trocou de técnico, e agora eles ainda não decidiram quem vai ser o novo técnico, ou pelo menos eu não vi ainda, acho que eles ainda não decidiram, e é um clube que nos últimos anos tem dito que é um clube mais moderno também, que aposta em jovens, que ganhou a Copa do Brasil, a Sul-Americana, apostando num jogo um pouco de posse de bola, de chegada rápida no ataque, de toque muito rápido, um time bem coletivo, e foi interessante, o Bruno Guimarães saiu de lá, que é um jogador que daqui a pouco está jogando na seleção, já está indo bem no Lyon, é um cara muito bom. Depois você tem o Rony, que agora foi o Palmeiras, tem o Adriano, que chegou a jogar lá, Adriano, que era do Barcelona, também saiu, o Léo Pereira, que também saiu. Então, assim, o time perdeu vários jogadores, está tendo que se adaptar com quem tem, que é o Nicão, o Bissoli, que é um cara que eu gosto, que é o cara que é um argentino muito bom, tem o Thiago Heleno, tem o goleiro Santos. Então, assim, é um bom time, mas que passa por um momento difícil. É um time que, curiosamente, é o time que tem o maior número de posses de bola no campeonato inteiro. É um time que domina os jogos, mas não estava matando. E o Dorival, ele ficou 3 semanas curando do coronavírus. E ele não treinou o time nessas 3 semanas. O cara volta... Não trabalhou no Atlético Paranaense, né? É um negócio muito doido isso. O cara volta e se demite. Você treinou mal o time essas 3 últimas semanas porque você estava em casa curando do coronavírus. Eu acho, assim, uma falta de noção grande. Eu acho que ele deixou o time um pouco mais lento, mas ele perdeu jogadores muito importantes. Eu acho que também é mais aquilo lá que a gente já falou dos outros times. Mas é a questão também do Atlético Paranaense. A gente já tá habituado com relação ao jeito de trabalho, da filosofia do clube. A questão do Petralha é um dos exemplos que a torcida do Atlético defende, adora, porque é o cara que defende o clube. Só que, claro, tem as suas polêmicas e é contestado aí para o resto, para a imprensa, enfim, para os clubes adversários. Com relação ao Atlético Paranaense, eu acho que vai ser um jogo aberto. O Bragantino, claro, vai ter as suas dificuldades também, porque são 2 clubes que perderam seus técnicos, que vão vir para um jogo. Eu acho, claro, toda a questão da Arena da Baixada é muito difícil jogar na Arena da Baixada. Todos os clubes que vão lá sentem, já sentiam antigamente com relação da pressão, mas
nos últimos anos com relação ao gramado sintético, né? Que muitos clubes sofrem com isso, e eu acho que o Bragantino vai ser mais um com relação a no próximo confronto. Enfim, e deixar um jogo. Vai ser um jogo mais complicado para o Red Bull Bragantino. Se já teve problemas nos últimos jogos, contra o Atlético Paranaense ainda na Arena Baixada, eu acho que vai ser mais um dos jogos difíceis aí do Bragantino na Série A. Esse ano você ainda foi lá, você foi na Arena da Baixada e acompanhou o Atlético e o Peñarol, né? Você acha que o time... o que deu para ver naquela época? E, aliás, o Peñarol também trocou de técnico, né? O Forlan também foi demitido hoje, ele acho que teve 11 jogos pelo time. Péssimo, né? Não sei, você sabe melhor. Péssimo trabalho do Forlan, mas ele também não foi bem, né? Aí eu já vou virar corneteiro aqui. Mas assim, péssimo. Você acha que ele assumiu muito antes, né? Não dá. Assim, muito mal. Assim, no sistema de jogo também não traía, enfim, com relação. E eu vi, acompanhei esse jogo. Cedo, né? Assim, sentou na janelinha, sabe? É o mesmo caso de outros casos aí. Tem um nome, tem um know-how por trás e já assumiu logo de cara um Peñarol. Então, eu acho que complicado, isso é muito difícil, enfim. Eu não acho justo isso, né? E não teve um bom trabalho. Perdeu jogos aí, perdeu por Maldonado, e por Deportivo Maldonado em Maldonado, o Peñarol não jogando nada, enfim. E o Peñarol tá muito mal no campeonato. Tá lá na metade da tabela, enfim. Nem tá na ponta no Campeonato Uruguaio. E até o Nacional não tá muito bem. Mas, enfim, eu acho complicado. Com relação ao Atlético Paranaense, teve mudanças. Se eu analisar aquele jogo que eu fui na Copa Libertadores contra o Peñarol e analisar agora, mudou completamente o time, né? Enfim, era antes da pandemia, enfim. É um pouco complicado analisar. Estava início de temporada até. Né? O Atlético Paranaense, com aquele elenco depois, teve a paralisação, na volta foi campeão agora do Campeonato Paranaense. Mas é um time difícil. É um time que ataca e tem a questão da posse de bola, que vem lá da época já do Diniz. Acho que o time manteve uma filosofia, claro, muito diferente do Diniz, mas manteve essa questão da posse de bola e é um time mais ofensivo. O Thiago Nunes acabou pegando o restinho do Diniz e aperfeiçoou isso e ficou um time muito forte mesmo. E ele também saiu, né? Tá no Corinthians agora, onde ele não tá indo bem, mas no Atlético ele fez tudo, deu muito certo. E eu acho que o Nicão é o principal cara para você prestar atenção no time do Atlético, pelo menos no ataque, né? O Santos também é um bom goleiro, o Thiago Helena é bom em bola aérea, mas é aquela coisa, é um time. Isso. Aqui a Jenny Garcia, mais uma vez, está perguntando o que a gente acha, qual o time que o Marcinho vai escalar. Olha, é difícil saber, mas eu acho que ele não vai querer mudar muito. Ele vai botar. Acho que ele vai muito drástica, eu também acho. Eu acho que o que ele vai fazer? Acho que ele vai acabar voltando o Júlio César por causa do elenco e tudo mais. Eu acho que ele vai acabar optando pela escolha do Júlio César. Eu não tenho informação, é mais o achismo mesmo. O Ítalo acho que vai acabar virando o atacante principal também. Matheus Jesus volta de suspensão. Eu acho que de resto deve ser o mesmo time que vem jogando, talvez com o Edmar e o Aderlan nas laterais. Então acho mudanças que dá pra pegar drásticas, o time... até o sistema de jogo vai ser o mesmo do Felipe Conceição. A mesma coisa que aconteceu com o Mozart no Coritiba, no jogo contra o próprio Bragantino, que o Bragantino perdeu para o Coritiba em casa. Enfim, o Mozart assumiu como interino naquele jogo, porque o Jorginho já estava contratado. Ele manteve o mesmo elenco que estava, o mesmo sistema de jogo e deu certo, o time ganhou. Enfim, eu não duvidaria do Bragantino tirar ponto e vencer o jogo contra o Atlético Paranaense na Baixada. Não seria surpresa isso. Enfim, até porque a gente comenta, o Bragantino tem jogadores bons, jogadores para alcançar mais coisas aí no Campeonato Brasileiro. É um time do meio da tabela para cima, não é para estar brigando para a zona de abaixamento. Sim. Acho que é legal agora a gente falar de alguns outros jogos que tiveram nessa rodada, a sexta rodada. Como tem sido as rodadas aqui, a rodada não foi cheia, porque acho que nenhuma até agora foi cheia, né? Eu acho que nenhuma, né? Porque sempre tem algum jogo fora. Essa rodada, acho que os jogos foram dos times que estão decidindo campeonatos, né? Que teve o Gaúcho e o Mineiro, então o Atlético, o Grêmio não jogam, daí acaba forçando outros dois times a não jogar também, que é o caso, acho que do Goiás e do próprio Atlético Paranaense, que vai ter que estrear o técnico na quarta-feira. Aqui dá para ver a tabela, o Inter é o líder com 15 pontos, seguido do São Paulo com 13, Vasco e Fluminense tem 10, o Atlético Mineiro tem 9, e assim, tem time que tem 5, tem time que tem 6 jogos, né?
E tem time até com 4, que é o caso do Goiás, que é o time que tem menor número de partidas. Daí você tem o Palmeiras com 9 também, Fortaleza, Bahia e Flamengo com 8, o Santos que tem 7, igual o Ceará e o Grêmio, o Atlético Paranaense 6, Curitiba 6, Botafogo, e 15º, daí aparece o Corinthians com 5, igual o Bragantino, mas o Corinthians um pouquinho na frente por critério de desempate, e em 16º, daí o Red Bull Bragantino, em 17º, 5 pontos, o Goiás, o Sport e o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos. Os jogos do sábado, acho que teve o Inter ganhando do Botafogo, o Inter continua jogando muito bem, o Botafogo até fez um jogo bom, foi um jogo bem maluco, o Gatito chutando o VAR lá, foi um jogo bem ativo. Foi o que marcou a rodada, né? Foi o que marcou, aliás, o VAR marcou a rodada, né, porque o Santos e Flamengo também foi completamente marcado pelo VAR, e daí você tem o Fluminense ganhando o Vasco, 2-1, Bahia e Palmeiras empataram, Fortaleza ganhando Red Bull, como a gente já comentou, São Paulo ganhando do Corinthians 2-1, jogo no domingo de manhã, o Santos, que perdeu do Flamengo 1-0, Curitiba ganhando com o Jorginho, e o Ceará ganhando o Atlético Goianiense. Eu acho que de destaque da rodada, o Palmeiras, que é o próximo adversário do Bragantino, não fez outro bom jogo. Eu acho que o time ele consegue abrir o placar, porque o Luxemburgo coloca os reservas inteiros no campo, eles fazem uma jogada e acabam marcando o gol, que foi o que aconteceu no último jogo. Ele pode botar 5 caras, então ele bota 5 caras inteiros, do elenco que é grande, o time acaba marcando um gol. Foi o que ele fez contra o Atlético, foi o que ele fez contra o Bahia, só que daí o Everton acaba falhando, o time acaba tomando um gol e empata, né? Eu acho que o time ainda tem muito a evoluir. Tem, é meio polêmico, mas tem muito menos do trabalho do Luxemburgo no Palmeiras do que tinha do Felipe aqui no Bragantino. Então, assim, tem muita coisa para o Vanderlei fazer ainda nesse Palmeiras, para o Palmeiras poder jogar o futebol que se espera do Palmeiras. E o que mais você quer destacar dessa rodada? Eu acho que tem o São Paulo, talvez. Assim, o confronto principal da rodada, claro, para a imprensa foi o majestoso, né? O São Paulo venceu o Corinthians. Eu acho que a questão da pressão do São Paulo era muito mais intensa que o próprio Corinthians com o Nunes. Enfim, e o São Paulo conseguiu a vitória. Eu acho que deu um alívio, principalmente para o Diniz, para dar continuidade no trabalho, eu acredito, sem pressão, mais pressão do que já via ocorrendo com relação à torcida. E foi importante a vitória, e você vê como está louco o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo venceu por 2-1, apertado o Corinthians e já foi para a vice-liderança. Então, é muito doido o que está acontecendo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai estar aberto com relação a isso. O Internacional para mim, um dos destaques da competição, com o Coudet. É um time que está sendo bem efetivo com relação aos confrontos que estão sucedendo aqui no Campeonato Brasileiro. E é isso, eu acho que a tabela de cima ali, sempre acho que o campeonato vai estar muito em aberto ainda, porque é o início, a sexta rodada, e eu acho que as definições só vão ocorrer na metade do segundo turno. Até briga de liderança, até também a zona de rebaixamento. Vai mudar muito o campeonato com relação à pandemia. Eu acho que está prejudicando sim a competição e até os clubes, né? Todos estão sendo prejudicados com relação à pandemia. E o caso do Santos também, né? Perdeu na Vila Belmiro para o Flamengo, e também teve a questão do VAR aí, que um pouco prejudicou o Santos com relação às chamadas do VAR, é claro. Teve 2 gols anulados, enfim, e o Flamengo conseguiu 3 pontos importantes, que é na Vila Belmiro. Sempre muito difícil pontuar contra o Santos em casa. Eu tenho uma impressão que o VAR sem torcida é bom para o juiz, porque ele consegue enrolar mais tempo sem ser pressionado pela torcida. Eu acho que isso pode estar ajudando, porque, 6, 7, 8 minutos de espera para ver um lance de impedimento que você vê rapidinho. Absurdo, assim. Por mais que o cara esteja ou não impedido, demora muito. Sim, assim, está demorando muito. Eu acho que seria diferente com relação à torcida no estádio. Acho que não demoraria tanto. Como aconteceu no jogo do Bragantino contra o Fluminense, né? Que deram 11 minutos de acréscimo, enfim. Ocorreu também por conta disso. Enfim, e naquele lance que era pênalti ou não para o Bragantino, e depois prejudicou, o Bragantino quase sofreu gol no final para o Fluminense. O Fluminense não trouxe tantos riscos aí para o Bragantino no final, mas teve chances claras aí. E é isso, eu acho que estão atrapalhando, complicando o jogo com relação ao VAR. Eu acho que se tiver má intenção, dá para prejudicar com VAR ou sem VAR. É um negócio um pouco polêmico isso.
mas eu acho que dá para ajudar. O Flamengo foi um pouco favorecido com relação ao VAR ontem, assim, inegável, mas mais pro lado positivo, né? Mas é aquela coisa, tem lances que acontecem durante o jogo que não são revisados no VAR. O do né? Jô, ontem contra o São Paulo. O caso do Jô. Para quem não sabe, o Jô, numa bola dentro da área, ele dá um soco. Não é um super soco, mas ele acaba dando um soco nas costas do Diego Costa, que é o zagueiro do Bragantino, que tem jogado muito bem, aliás. Eu acho que ele ajeitou muito bem a defesa. E o juiz nem olha no VAR, ninguém olha. Ele fica falando, dá para ouvir, porque não tem torcida, né? Dá para ouvir ele falando assim: olha no VAR, ele me deu um soco, alguma coisa do tipo. Ele podia ter sido expulso naquele lance, né? Acho que deveria ter sido expulso até, e acabou não aparecendo. Então, acho que precisa muito, muito regular isso daí. Fica um negócio muito mais bem. Para não atrapalhar o jogo, porque o jogo não pode ser atrapalhado por juiz nenhum, por VAR nenhum, por nada. A gente tem que falar do jogo, o jogo tem que correr no mais tranquilo possível. E com relação ao VAR, eu acho muito complicado. Desde a introdução do VAR já iniciou errado. Lembra aquele jogo do Kashima Antlers e o Atlético Nacional? Que o Atlético Nacional foi operado, foi roubado em cima do Atlético Paranaense do Kashima Antlers no Mundial de Clubes. Foi um absurdo que fizeram com o Atlético Nacional aquele ano. E você está vendo, assim, sucessivos erros com relação ao VAR. Eu acho que teria que ocorrer adaptações com o VAR. Não sei se parecidas como acontecem no futebol americano, na NFL, que os clubes têm crédito de pedir o replay, o VAR, enfim. E se o árbitro errou, ele pode repetir de novo o VAR, eu não sei como seria viável isso. Mas eu acho que tá complicando muito, tá estragando o futebol um pouco, né, com relação ao VAR. Tá ruim. Eu acho que assim, a NFL tem aquela questão de parar, né? Porque o jogo ele vai por lances, então acaba sendo mais fácil e são mais pontos, né? Porque o problema do futebol é que o placar é pequeno, então às vezes um lance do VAR decide o jogo, porque o jogo inteiro, né? Você pode acabar o campeonato com relação a um jogo, um lance. Enfim, a gente já tem. Futebol é muito o histórico do futebol, do Campeonato Brasileiro já é assim, sucessivos erros todos os anos e erros que definem campeonato, né? Mas é um pouco complicado. Eu acho assim, a gente vê nitidamente que quando acontece com um clube ou outro, deixa passar, entendeu? Vamos ver, e é isso que acontece. Eu acho que, historicamente, vai ter os clubes ali que são beneficiados e que não vai revisar VAR, enfim, o que aconteceu. O caso do Santos ontem foi um exemplo, o caso que você falou do Red Bull Bragantino contra o Corinthians foi um exemplo, enfim, vai ser isso, né? É um pouco complicado assim, e vai ter essas polêmicas sempre, né? Eu acho que assim, a arbitragem do Brasil sempre foi ruim e o VAR não ia salvar isso da gente mesmo, assim, eu não tinha uma esperança tão boa do VAR resolver esse problema de arbitragem no Brasil, que é super histórico, assim, vem desde lá atrás. Agora, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Paulista, né, teve rodada da Série A2 nesse final de semana, e estão definidas as quartas de final. Acho que seria legal o Mário começar falando do Atibaia, que é o time aqui mais de perto e que não conseguiu a classificação. Sim, o Atibaia ficou ali na 11ª colocação, né? Tinha a última rodada contra o Juventus na Rua Javari. O Atibaia praticamente tinha assim, chances muito pequenas para a classificação, precisava ganhar, golear praticamente o Juventus e torcer para vários jogos para classificar. Enfim, o Atibaia acabou empatando e não classificou, ficou na 11ª colocação. Os destaques foram para as classificações do São Bernardo, né? Em primeiro, o São Caetano que ficou em segundo, depois a Portuguesa na 3ª colocação, o São Bento em quarto, que está jogando a Série A2 do Campeonato Paulista e também está jogando o Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro da Série C. Então, já tendo algumas dificuldades com relação ao Brasileirão, mas classificou em quarto na Série A2. Depois, na 5ª colocação, classificou o Taubaté, depois veio o 15 de Piracicaba, Monte Azul em sétimo e fechou a classificação o Juventus, né? O Clube Atlético Juventus, que tem o Christian, né? Com relação aos confrontos, eu acho que o confronto mais esperado dessas quartas de final é o confronto entre Portuguesa e 15 de Piracicaba, né? A Portuguesa, desde a última do descenso em 2016, é a primeira vez que
vai para a fase de quartas de final do mata-mata, na gestão do Alexandre Barros, sempre brigou para não cair para a Série A3, né? Teve dificuldades com relação à gestão do Alexandre Barros na Portuguesa, e o 15 é um clube que mais investe com relação à contratação de jogadores, a questão de salários, é um clube muito tradicional do futebol paulista e do futebol nacional até, e vem essa dificuldade dos últimos anos penando aí na Série A2, né? O último ano que perdeu o acesso tomando um gol no final, nos acréscimos para a Inter de Limeira, e depois nas penalidades perdendo a disputa por pênaltis no próprio Barão de Serra Negra, e enfrenta a Portuguesa. Acho que vai ser o confronto mais difícil entre todos, né? O Juventus tem um time bom também, vai enfrentar o São Bernardo FC do Marcelo Veiga, e o Monte Azul também foi um dos destaques, né, na primeira fase. Iniciou muito bem, foi líder da Série A2 no começo da competição, né, goleou o Atibaia em Monte Azul. Aliás, a pior derrota da história do Sport Clube Atibaia, em sua história. Mas depois foi muito mal. E foi 6, se eu não me engano, 6-1. E com relação assim, a decepção com relação à primeira fase foi a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, antes da pandemia, estava se classificando no G8 muito bem, tranquilamente. Tinham 3 jogos para definir a sua classificação. Acho que praticamente se empatasse 2 jogos, 2 pontos já meio que estava encaminhando a sua classificação, enfim. Porque, por exemplo, o Monte Azul, que classificou em 7º, tinha 22 pontos. E a Portuguesa Santista terminou com 20, quer dizer, ela perdeu os 3 jogos. Ela perdeu na volta da pandemia para o Juventus fora de casa, depois enfrentou o Monte Azul fora de casa e perdeu, que foi um confronto direto, um jogo de 6 pontos, e na última rodada acabou perdendo em casa e acabou perdendo a classificação. Com relação aos descensos, né? Caíram 2 equipes para a Série A3 o ano que vem. Penapolense e Votuporanguense estão rebaixados. O Red Bull Brasil escapou na última rodada. E com 13 pontos, né? Mesmo número de pontos que o Votuporanguense, né? Pontos, o mesmo número passou com relação ao gols marcados, né? Gols marcados. E um gol a mais. E o Penapolense vinha enfrentar um jogo difícil que era contra o 15. O 15 precisava vencer o jogo e torcer por umas combinações para classificar. E o Penapolense iniciou muito bem, fez 1-0 contra o 15 no Barão, em Piracicaba, e depois tomou a virada, que foi uma classificação até muito festejada do 15, e sacramentou o rebaixamento do Clube Atlético Penapolense. Penapolense que teve sua ascensão uns anos atrás jogando Série A1 do Paulista, né? É um clube que sempre caminhou aí nas divisões de acesso do futebol paulista, e naquela época ali do Guaru até eliminou o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, e quase chegou numa final que depois seria, se eu não me engano, Santos e Audax, né? O Santos eliminou o Penapolense na Vila Belmiro naquele ano. Enfim, era um bom time que agora o ano que vem, amargará a Série A3. E o Votuporanguense também. O Votuporanguense que no ano retrasado foi campeão da Copa Paulista, jogou o ano passado a Copa do Brasil, né? E, enfim. E agora, porque foi o campeão, e preferiu, por relação de grana, escolheu, em vez de jogar o Brasileiro da Série D, preferiu jogar a Copa do Brasil com relação a dinheiro, e não passou da primeira fase o ano passado. Enfim, foi um pouco polêmica a escolha do Votuporanguense, e agora afetou de vez esse ano, caindo para 3. Eu acho que assim, os times às vezes também, é aquela coisa, os times já sofrem normalmente, né, quando não tem quarentena, agora acho que eles sofreram muito mais, e ficou um campeonato um pouco meio maluco, né, eu acho assim, com muitos times que começaram bem, depois já voltaram não tão bem, mas eu vejo que o Taubaté, eu achei que fez um jogo muito bom quando voltou, depois já jogou mal de novo, já caiu, né, eu acho que vai oscilar muito, tá muito aberto, assim, por mais que tenha alguns favoritismos, né, entre um ou outro, eu acho que está muito aberto e qualquer um pode passar, lembrando que os 2 primeiros acabam classificando para a Série A1. E é um negócio muito engraçado o que acontece na Série A2, assim, para mim é outro campeonato, chegou no mata-mata, mudou tudo, não importa se você classificou em primeiro, o caso do São Bernardo, que classificou com 28 pontos, enfim, pode chegar contra o Juventus tem uns jogadores importantes, que é o André Dias, por exemplo, no goleiro, tem o Christian, ex-Corinthians, enfim, que é um bom jogador, está sendo um dos destaques aí, por ser, claro, pela sua experiência,
e pode complicar para o São Bernardo, mas assim, mesmo sendo os 2 jogos ida e volta, tá tudo aberto. Eu acredito que tem, claro, favoritismo de alguns com relação à tradição, a nomes, né, pela história, mas enfim, eu acho um pouco complicado. Eu acho que o confronto mais aberto que existe aí é Portuguesa e 15. Eu acho que são 2 times que, classificando, são franco favoritos a avançar na semifinal e conseguir o acesso, né? Lembrando que só sobem 2 para a Série A1 de 2021. O regulamento eu acho um pouco complicado de só subirem 2 equipes, né? Enfim. Mas eu acho que quem passar de 15 Portuguesa vai ser um dos favoritos na decisão final, né? A Portuguesa, claro, vem muito bem, vem embalada. Eu acho que o torcedor está muito confiante, o torcedor lusitano está confiante com relação ao clube, à gestão Acho que o ano do que centenário pode ser um ano um pouquinho mais legal para o torcedor. Seria um conto de fadas para o torcedor, acho que um alívio se conseguisse o acesso. Acho que eu acho que é importantíssimo para a Portuguesa. A Portuguesa vem sonhando com isso, como também o torcedor do 15 vem sonhando com isso. Né? Por exemplo, são 2 equipes que eu acho que não merecem jogar a Série A2. O 15 é a mesma coisa. O 15 é um clube de tradição de jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista, só que o 15 tem problemas. Eu acho que começou a ser um hábito o 15 jogar divisão de acesso a partir do final dos anos 90. Pós a gestão da TAM com o comandante Rolim, o clube teve problemas de financeiros, depois amargou em 99 um descenso para a Série A3, que 98, na verdade, que 99 joga a Série A3, depois só foi subir nos anos 2000, de volta para uma Série A2, depois, claro, voltou à Série A1, mas enfim, mas está nessa situação. Não é um hábito 15 ter dificuldades e ficar tanto tempo fora da primeira divisão, né? Isso desde os anos 40, com a lei do acesso, que foi o pioneiro da lei do acesso, o 15. E a gente vê também o caso do São Caetano, né? O São Caetano que vem com problemas financeiros já dos últimos tempos para cá. É um clube que, claro, teve sua ascensão nos anos 2000 de jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, de jogar Libertadores. Muita gente fora do país, no mundo, conhece o São Caetano por conta disso, por ter sido vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2002, e de estar habituado a jogar primeira divisão do Brasileiro há tanto tempo. Depois começou a ter os problemas financeiros. Depois, com a saída da Consul, enfim, começou a decair. Cair da Série A do Brasileiro para a segunda divisão, depois para a terceira, depois jogou a quarta. Enfim, naquele ano que quase subiu, teve o confronto direto contra o Botafogo de Ribeirão Preto em 2015 e acabou subindo o Botafogo. E desde então o São Caetano vem pecando e tendo problemas aí de voltar, pelo menos no cenário nacional. A mesma coisa com o 15, enfim. E com a Portuguesa também recentemente. Então, vendo algumas das últimas mensagens que o pessoal mandou aqui, o Matheus Eduardo falando que o Thiago Nunes está decepcionando, realmente o Corinthians não tem jogado bem e não tem praticado o futebol que ele procura fazer, né? O Camilo Dias aqui falando que o São Bernardo e o São Caetano e a Lusa são favoritos, o Mário já falou sobre isso, e assim a gente vai acabando aqui a Arquibancada Caipira, a nossa live da semana pelo Correio de Atibaia também, e a gente volta na quinta-feira, depois dos jogos da rodada, a gente talvez volte em outro horário, o Diego volta com a gente também, e a gente comenta o jogo de quarta-feira, que pode ser um jogo meio fantasma aí, mas a gente vai ver o que a gente vai fazer para assistir o jogo de quarta-feira e para ver se o Atlético e Bragantino lá vão ver como que o time vai voltar jogando com outro técnico, quem vai ser o novo técnico do Bragantino. Vai acontecer muita coisa nessa semana, que ainda tem Palmeiras no domingo, então a gente vai ficar bem... vai ter que ficar de olho em muita coisa, porque muita coisa muda no campeonato a cada minuto, né? Então a gente tem que ficar esperto. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui a gente, acompanhe, né, o nosso canal, curta os nossos vídeos. A gente tem aqui uma entrevista com o Marcelo Martelotti, que foi goleiro do Bragantino, ele foi campeão em 90, agora fez 30 anos do título, né, na semana passada, acho. E então você pode acompanhar. E também tem a entrevista do Joshua, que a gente fala sobre o Leeds, a Premier League. O Leeds que contratou o Rodrigo, que é o brasileiro meio espanhol lá, que estava jogando no Valência. Acho que o time ainda vai contratar bons jogadores, é um time que interessante para ficar de olho na Premier League também, lá na Inglaterra. A gente volta logo mais, então, até o próximo Arquibancada Caipira. Valeu. Um abraço a todos, até mais.